Olá, meu nome é Marcelo e este é o canal Escola Crítica de Economia. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e hoje nós vamos comentar sobre a alta de juros anunciada pelo Banco Central no último dia 11 de dezembro. Então nós vamos, nesse vídeo, passar pela leitura do boletim divulgado pelo Banco Central, vamos dar uma olhada na conjuntura econômica, vamos ver indicadores de PIB, indicadores de inflação, vamos analisar como que está mais ou menos o cenário macroeconômico brasileiro, agora em dezembro de 2024, e a gente vai discutir se faz sentido esse aumento da taxa de juros. Bom, vamos seguir então para a leitura e comentário desse comunicado do Copom que embasa, sim, a sua decisão para aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. Acompanhe comigo. Bom, então diz aqui que o Copom eleva a taxa Selic para 12,25% ao ano. Tá? Então, primeiro, o Copom destaca o cenário internacional, então ele diz que o ambiente externo permanece desafiador, em função principalmente da conjuntura econômica dos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. Bom, nós sabemos que é função do Banco Central manter a inflação controlada. Então, esse é o mote principal, tá? Que determina, sim, a decisão de aumento da taxa de juros. Em economia, nós aprendemos que existe o quê? Existe a política fiscal e a política monetária. Basicamente, política fiscal são as decisões tomadas pelo governo central em termos de gastos. Tá? Então, por exemplo, se o governo decide investir mais em saúde, em educação, em infraestrutura, a gente está falando de política fiscal, porque ele está aumentando os gastos, ou quando ele decide cortar, né, ele está também fazendo uma política fiscal, mas nesse caso contracionista, para reduzir a economia. Então, teoricamente, quando o governo decide gastar mais, é uma política fiscal expansionista, ou seja, ele está gastando mais com o objetivo de alavancar a economia. E quando o governo decide gastar menos, é uma política fiscal contracionista. Por outro lado, diz a teoria econômica que existe a política monetária. O que a política monetária faz? Ela trabalha em cima da demanda e oferta de moeda, então do controle da demanda e oferta monetária. Tá bom? Então, por exemplo, se o governo, ou nesse caso o Banco Central, que é o responsável pela política monetária, precisa controlar a inflação, vamos supor, porque está havendo uma atividade acelerada da economia, então isso gera uma pressão sobre os níveis de preço, né? Porque a atividade econômica está acelerada, então há uma demanda maior pela moeda do país, e isso faz com que os preços aumentem. E aí diz a teoria econômica clássica, no sentido de a teoria econômica mainstream, ou a teoria principal, de que é necessário fazer o controle desse nível de preços através de uma política monetária, ou seja, tentando reduzir o nível de oferta monetária para, sim, diminuir a atividade econômica e contrabalançar, então, essa pressão sobre o nível de preços, né? Porque a gente sabe que a inflação é algo ruim porque ela acaba fazendo com que as pessoas percam o seu poder de compra e isso causa uma desvalorização da moeda. O aumento da taxa Selic, então, tem por objetivo, segundo essa teoria majoritária, reduzir a inflação. Então, tendo isso em mente, nós vamos passar por uma discussão aqui juntos para nós avaliarmos se está fazendo sentido, primeiro, esse nível da taxa de juros aqui no Brasil e quais os impactos que isso pode causar também para a economia brasileira e para a sociedade como um todo, tá bom? Então, vamos continuar aqui na leitura do comunicado. Então, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo. O que significa dinamismo? Na verdade, segue apresentando melhoria. Então, a gente vai ver daqui a pouco os indicadores. O mercado de trabalho bateu recorde de emprego, né? E o PIB brasileiro, contrariando as expectativas do mercado, está apresentando um crescimento muito forte esse ano. Então, a gente está chegando aí provavelmente a 3,2% de crescimento do PIB, certo?
Então ele fala, ó, com destaque para a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que indicou a abertura adicional do hiato. O que é isso? Abertura entre as expectativas e o que está sendo realizado, ou seja, o crescimento do PIB está além daquilo que foi previsto. A inflação cheia e as medidas subjacentes têm se situado acima da meta da inflação e apresentaram elevação nas divulgações recentes. De fato, a inflação está acima do teto, né, e está previsto aí em torno de, acho que o acumulado de 12 meses está em 4,87%, e isso está preocupando o Banco Central. Bom, está aqui as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de forma relevante e encontram-se em torno de 4,8% e 4,6% respectivamente. Gente, o que é pesquisa Focus? Pesquisa Focus é uma pesquisa realizada pelo Banco Central semanalmente com as instituições financeiras. Então, toda sexta-feira, as instituições financeiras precisam mandar para o Banco Central as suas projeções de PIB, projeções de inflação, projeções, enfim, diversas. Eu vou abrir aqui um relatório Focus para você ter em mente. Então, basicamente, isso tenta, de alguma forma, capturar quais são as expectativas do mercado. Então, o que o documento aqui está falando? Ó, a pesquisa Focus, ou seja, o que o mercado está dizendo é que a inflação vai permanecer alta, tanto alta entre aspas, né, em 4,8 e 4,6, no caso acima da meta, tanto nesse ano quanto no ano que vem. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a pesquisa Focus. Tá? Eu vou pegar a pesquisa Focus de dezembro de 2023, tá bom? De dezembro de 2023. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa pesquisa Focus? A gente tem previsões, naquele caso, né, 29 de dezembro de 2023, para IPCA, para o PIB, para o câmbio em relação ao dólar, para a Selic. Então, vamos lá. Ó, para 2024, então, ó, lembrando, 29 de dezembro de 2023. Então, há um ano atrás, o que eles estavam esperando? O PIB cresceria 1,52% ao ano. E estamos crescendo 3,2% ao ano. Né? Então, parece, é isso que o Banco Central fala de hiato, né? Então, o crescimento do PIB está muito maior do que o que estava previsto. O câmbio estaria em R$ 5,00 por dólar. Então, hoje nós estamos aí na casa de R$ 6,00. Também mais um erro. E a Selic estaria em 9%. Estamos chegando agora, em dezembro de 2024, em 12,25%. Já ficou claro que essa pesquisa Focus, ela não tem uma acuracidade muito grande, e isso é verificado constantemente. Tá? Essa pesquisa Focus, ela varia muito de acordo com o humor do mercado e ela é muito tendenciosa, certo? Então, por exemplo, agora a pesquisa Focus está sinalizando um cenário de inflação que vai continuar alta, né? E acaba sendo uma profecia autorrealizável, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais à frente por quê. Mas vamos continuar aqui com o nossa leitura do comunicado. Então, em função da materialização de riscos, ou seja, riscos de aumento da inflação, o comitê avalia que o cenário se mostra menos incerto e mais adverso do que na reunião anterior. Persiste, no entanto, uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação, ou seja, a inflação muito provavelmente pode aumentar. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário, as expectativas de inflação destacam-se: 1. Uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado. O que é desancoragem? No caso, as expectativas dos agentes daí do mercado financeiro, né? Então está prevendo um cenário altista, né? E isso apresenta um risco maior, porque a inflação tem muito a ver com expectativa. Então, se a pessoa, por exemplo, imagina que os preços vão aumentar no ano que vem, meio que ela já antecipa esse aumento de preço para poder amortizar, né, a perda de poder de compra, no caso, vamos pensar assim, no comércio, que haverá no futuro. Então, isso vai se retroalimentando. Então, uma inflação mais alta pode acabar gerando assim, uma bola de neve em que a inflação vai aumentando, principalmente por causa da expectativa, tá? Enfim, e uma maior resiliência na inflação de serviços do que é projetada em função de um hiato do produto mais positivo. Hiato do produto mais positivo, ou seja, um aumento do PIB. Uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham um impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Ou seja, o dólar está cada vez mais caro. Mas eu queria te convidar, vou deixar aqui no card, um vídeo que eu fiz
sobre a última alta do dólar que nós tivemos, que chegou a 6,17, né, o dólar em relação ao real, e a gente vê que essa depreciação do câmbio brasileiro ela é causada principalmente por ataques especulativos de agentes internacionais, que, como eu mostrei no último vídeo, respondem por 50% da movimentação do câmbio brasileiro. Então, eles têm muito poder, né, essas grandes instituições financeiras têm muito poder sobre o nosso câmbio. E a gente viu que o Banco Central, nesses últimos 2 anos, pouco atuou sobre o câmbio, que é uma das atribuições do Banco Central. Então, o Banco Central poderia ter agido, né, ofertado o dólar no mercado para conter essa pressão sobre o dólar, mas eles não fizeram. Então, vamos lá, ele está dizendo que um dos motivos pelos quais eles estão aumentando a taxa de juros é porque o real está depreciado. Né? Então, o dólar está valorizado, né? Que significa a mesma coisa. Mas o dólar está valorizado por ataques especulativos causados principalmente pelo mercado internacional e também porque o Banco Central não atuou, certo? Para controlar o câmbio. Né? Então vamos lá. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. Então, assim, uma desaceleração da atividade econômica global não necessariamente causa um impacto importante sobre é, o nosso desempenho. Né? Então a gente viu em outras crises, até durante o governo Lula, que o mercado internacional estava muito ruim, né? Até na crise de 2008, né? Que foi uma crise sistêmica, e o Brasil não sofreu tanto. E agora o mercado internacional está sofrendo uma desaceleração e o Brasil está crescendo e se tornou a segunda economia, se não me engano, que mais recebeu investimento direto aqui, né? Então, em infraestrutura, por exemplo, em obras, enfim, em investimentos diversos. Mas o Banco Central está vendo que isso é um risco. O comitê tem acompanhado com atenção como os desenvolvimentos recentes na política fiscal, olha o que eu falei sobre política fiscal anteriormente, impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes. E aí você vai acompanhar no vídeo que eu comentei ainda há pouco, que foi justamente esse o contexto do vídeo, porque é, o ministro Fernando Haddad fez um anúncio das medidas de economia, né, de gastos públicos, e o mercado não gostou, o dólar disparou, a bolsa caiu, e foi isso que aconteceu. E o Banco Central está vendo isso como um grande risco, porque isso não agradou os agentes econômicos. Então, o Copom decidiu realizar um ajuste de maior magnitude, elevando a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano. E entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Bom, gente, vamos lá. Implica em suavização das flutuações do nível de atividade econômica. O nível de atividade econômica não flutua assim, né? Ele está falando como se a atividade econômica fosse a bolsa de valores, que cada hora está de um jeito, né? Mas não é. O que a gente está vendo é um crescimento econômico importante, né? Então a economia está aquecida, de fato. Isso gera emprego. Então a gente vê que a gente está no recorde de nível de empregabilidade no Brasil. Eu vou mostrar aqui os dados. E o que ele está falando que precisa aumentar a taxa de juros para suavizar essas flutuações, o que na verdade lê-se. Vamos aumentar a taxa de juros para reduzir a atividade econômica. É isso que o aumento da taxa de juros provoca, e é esse o objetivo de uma política monetária contracionista. Não é suavizar as flutuações. Na verdade, é reduzir o nível de atividade econômica. Tá? E fomento do pleno emprego. Não vai fomentar o pleno emprego. O que vai acontecer é que vai aumentar o desemprego. Diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, ajustes de mesma magnitude nas próximas 2 reuniões. Ou seja, eles já estão antecipando que nas próximas 2 reuniões, em cada uma delas pode-se aumentar a taxa de juros em mais 1%. Ou seja, teremos dentre as próximas 2 reuniões, talvez um aumento de mais 2 pontos percentuais, fazendo a Selic chegar em 14,25% ao ano. Gente, por que isso é crítico?
tá? Talvez você esteja pensando, nossa, ótimo, eu vou investir lá no Tesouro Selic. Excelente, eu também vou investir no Tesouro Selic, porque 14, né, agora está 12,25, chegando a 14,25% ao ano, sem risco, porque são títulos do governo, é um excelente negócio. É um excelente negócio para mim, para você, para todas as instituições financeiras, para os fundos internacionais. Então, isso realmente é um negócio. Um negócio, não é negócio da China, não, é um negócio do Brasil, certo? Mas isso causa um impacto muito negativo para o nosso país, tá bom? E vamos ver se isso se justifica. Vamos lá. Eu vou abrir aqui esse site que se chama Trading Economics, tá? Você pode botar no Google Trading Economics. E nesse site você tem acesso a vários indicadores. Ó, acompanha aqui comigo no cantinho direito. Então a gente tem aqui mercados, tá? Então fala moeda, títulos do governo há 10 anos, mercado de ações, PIB, tá? Então vários indicadores aqui de PIB, taxa de crescimento, PIB anual. É possível comparar com diversos. Então, a gente está vendo a evolução da taxa Selic ao longo de 10 anos. Vou tirar aqui os comparativos com outros países para facilitar aqui a leitura. Então, a gente chegou aqui a 2% ao ano até 2021 e depois nós tivemos uma escalada que foi de 2% ao ano até 13,75% ao ano, ficando estabilizado assim até julho de 2023. Depois nós tivemos uma queda, né, principalmente porque houve uma pressão muito forte da sociedade e do próprio governo Lula ao longo de 2023, e agora nós estamos começando a sofrer uma escalada. Então, como você já pode ver, esse gráfico já está atualizado, a gente foi de 11,25 para 12,25. Além da taxa Selic, eu trouxe também o gráfico da taxa de inflação, certo? Eu coloquei aqui a inflação brasileira, que é a linha azul, e a inflação americana. Durante muito tempo foi superior à americana. Aqui até inverteu um pouquinho entre 2022, né? E agora a gente está um pouco acima da inflação americana e aqui está aumentando um pouco o gap. Isso se explica principalmente pelo crescimento da atividade econômica brasileira, mas a gente vai ver também que tem um outro fator muito importante que tem acontecido no Brasil, que, na minha opinião, é o grande responsável pelo aumento da inflação, que se chama aumento do crédito, tá? E eu vou explicar isso já já. Mas para comparar, ó, a nossa taxa de inflação está 4,87% e a americana está 2,7%. Então, são 2 pontos percentuais de diferença. Por outro lado, se a gente olhar aqui, eu vou colocar ó, na taxa de juros, tá? Colocar aqui a taxa de juros norte-americana, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande, né? Naquele período em que a gente estava a 2%, a taxa americana era 0,25. A gente já começou a escalada, né? De 2 aqui, foi subindo, 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 enquanto a americana ainda permaneceu estável e eles só foram aumentar depois. Mesmo assim, eles saíram de 0,25 para 5,5. São taxas de juros historicamente muito altas nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, eles estão mais ou menos 2 pontos percentuais acima da inflação deles. Enquanto que a gente está a 8 pontos percentuais acima da nossa inflação. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas que estão aplicando o seu dinheiro, né, colocando o seu dinheiro em aplicações financeiras, estão tendo um ganho real em torno de 8% ao ano. Vou arredondar os números, tá? Se a inflação é 4% ao ano, certo? E a taxa de juros é 12% ao ano, significa o quê? Que ao final de um ano eu vou ganhar 12% sobre o capital que eu investi, mas esse meu capital vai perder poder de compra em 4%. Então eu tive um ganho real de 12 menos 4, um ganho real de 8% ao ano. Enquanto que na economia americana se tem um ganho real de 2% ao ano. Então aqui é uma festa, né? É uma festa para aqueles que têm dinheiro em aplicações financeiras no Brasil. Então vamos continuar aqui o raciocínio. Vamos discutir um pouco sobre a questão da dívida pública
brasileira? Porque se fala muito assim, porque o governo é gastador, porque a dívida, né, os gastos do governo, a dívida do governo é muito elevada. E eu trouxe aqui para a gente poder comparar com alguns países. Então, nós estamos comparando o Brasil, que é a linha azul, nós temos os Estados Unidos, que é a linha cinza, tá? E nós temos o Japão, que é a linha vermelha, e a China, que é a linha preta. Então, a gente tem um percentual da dívida pública equivalente a 84% do PIB. Então, o tamanho da nossa dívida é equivalente a 84,68% do PIB. Então, o PIB brasileiro em 2023, por exemplo, foi de 10,9 trilhões de reais, vezes 0,8468. Então, significa que a dívida pública brasileira está em 9 trilhões. Por outro lado, nós temos aqui a dívida pública americana. A dívida pública americana é de 122% do PIB americano. O PIB americano deve girar em torno de 33 trilhões de dólares, né? Ou seja, é muito, muito, muito maior do que o brasileiro. E a dívida japonesa, né, o percentual da dívida do Japão é 255% em relação ao PIB. Então, é uma falácia dizer que o governo brasileiro é muito gastador. Nenhuma economia dessas fortes, né, ocidentais, elas têm a relação dívida-PIB baixo. Por quê? A dívida do governo é importante, se bem aplicado, obviamente, se investido, por exemplo, em infraestrutura, em educação, formando as bases do país, isso é muito importante para o desenvolvimento da nação, certo? E a gente tem que ter em mente o quê? Que o governo, ele é o dono da máquina de dinheiro. Eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso, sobre teoria monetária, na verdade vai ser uma série de vídeos, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas talvez você possa falar para mim, Marcelo, mas você está falando besteira. Por quê? Se o governo imprimir moeda, né, isso vai gerar inflação. Existem vários economistas, inclusive pessoas de renome no Brasil como no exterior, demonstrando que isso não é uma verdade. Inclusive, eu queria destacar um nome para você, que é o André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real, o plano, né, que conseguiu estabilizar a moeda brasileira, e ele defende que o governo pode sim emitir moeda sem isso necessariamente ter um efeito inflacionário. Vamos continuar aqui o raciocínio. Então aqui a gente tem a evolução do produto interno bruto, né, do PIB. O que é o PIB? É tudo que foi produzido pelo país. Então a gente vê que a atividade econômica está aquecida, e isso é bom ou ruim? Parece que para o mercado, esse mercado é ruim, né? Mas do ponto de vista das empresas e das pessoas, eu acho que não é ruim. Inclusive, todas as economias mundiais buscam um crescimento do PIB, apesar de ser um indicador não muito bom, porque ele não avalia todas as questões, né? Então, por exemplo, há muita desigualdade no Brasil. Um crescimento do PIB não necessariamente causa uma melhoria para a população em geral. É até uma crítica que se faz à ideia do PIB per capita, ou seja, é aquele indicador que pega o PIB anual e divide pelo número de habitantes, né? Então, porque esse dinheiro não necessariamente chega para todas as pessoas da mesma forma, por causa da questão da desigualdade na distribuição da renda. Mas, de alguma forma, um PIB crescente demonstra que o país está avançando. Aqui eu trouxe mais dados, que é da taxa de crescimento do PIB. Lá era o valor absoluto, né, trimestral. Aqui nós temos a taxa de crescimento anualizada. Então a gente está apontando aí para 4% de crescimento do PIB, né? Esse número aqui está arredondado. Então a gente vem desde o terceiro trimestre de 2023, né, ou quarto trimestre de 2023, crescendo trimestre por trimestre. Aqui eu trouxe o indicador da taxa de emprego. A gente está com a maior taxa de emprego, aqui eu peguei Max, que é toda a série histórica. Então, a nossa maior taxa de emprego, que bateu 58,7%, e isso é uma coisa perceptível pela população. Então, a gente vê que o nível de atividade econômica está alto e está gerando emprego, e isso é um resultado muito positivo. Somado a esse resultado da empregabilidade, nós temos o outro indicador, que é o nível de salário médio. Então, a gente vê aqui ó, que desde
janeiro de 2023, na verdade, já vem uma crescente, né? Desde aqui de 2021, obviamente, porque teve essa queda violenta aqui por conta dos efeitos pós-pandemia. Por quê? Nós tivemos um crescimento grande aqui, mas esse foi um crescimento artificial em 2020, porque em 2020 foi necessário distribuir dinheiro para a população. A gente teve aqueles auxílios que foram oferecidos para a população. E, obviamente, isso contribuiu para um aumento do salário. Mas, na medida em que esses auxílios foram sendo retirados e a atividade econômica também, que sofreu uma queda importante, né, sofreu um grande baque, a gente vê que o nível do salário médio chegou a R$ 2.800, né, por mês, na média. A gente teve um crescimento durante o ano de 2022, que retornou a um nível pré-pandemia, né? Então, pré-pandemia aqui, setembro, vamos pegar dezembro de 2019, que estava em R$ 3.007 por mês, certo? E ao final de 2022, a gente chegou a R$ 3.004. Então, o crescimento que houve durante o ano de 2022 foi para chegar nos níveis pré-pandemia. Agora, a partir de 2023, né, que coincide com o governo do presidente Lula, a gente teve um crescimento de 3.004 até R$ 3.200, R$ 230 por mês. Então, esse foi um crescimento significativo, chegando próximo à máxima histórica aqui, que foi no período da pandemia em que estava sendo distribuído dinheiro a rodo para a população por causa para conter os efeitos negativos da pandemia. Então, não dá para negar que esse aumento na atividade econômica está chegando de fato para a população. Um outro indicador importante que a gente tem aqui, também nesse site, que consolida, né, todas essas informações, é o aumento do salário mínimo. Então, a gente vê que o salário mínimo ele vem crescendo, né? Então, aqui em 2015 teve um salto importante, né? A gente vê o tamanho do degrau aqui de 788 para R$ 880, que foi o salto real, né, de ganhos reais no salário mínimo. Mas depois, na época de governo Temer e governo Bolsonaro, o salário mínimo não teve crescimentos reais. E aí, quando chega aqui em 2023, a gente tem dois saltos, né? Um aqui em janeiro de 2023, um grande degrau aqui, e outro aqui em 2024. Então, o salário mínimo voltou a consistentemente ter ganhos reais, e isso se tornou uma política de governo. Tudo isso é para demonstrar que a gente está vivendo um momento de bons indicadores econômicos. Mas parece que o Banco Central e o mercado não vê dessa forma, certo? Apesar de a população estar mais empregada, os salários terem aumentado, a atividade econômica está subindo, a taxa de inflação não está descontrolada, apesar de estar acima da meta. Mas a gente tem que pensar que meta é essa, que é uma meta muito restritiva para as necessidades e para o contexto brasileiro. A gente vive um cenário econômico muito positivo. E esses aumentos consecutivos na taxa de juros do Brasil vai acabar fazendo o quê? Com que essa atividade econômica ela seja freada. E justamente esse é o objetivo de uma política monetária contracionista, tá? Mas vamos lá. Existe somente esse mecanismo, tá? E aqui é o meu ponto e é um ponto muito importante. E que eu queria te explicar alguns outros termos de política monetária, tá bom? Eu trouxe aqui, deixa eu compartilhar mais uma vez aqui a tela, tá? Eu trouxe aqui o indicador do agregado monetário M1. Ele é a reunião do dinheiro que está circulando na economia mais os depósitos à vista que estão no banco. Ou seja, o que é um depósito à vista? É aquele depósito, né, lá da minha conta corrente que eu posso sacar a hora que eu quiser. Somado ao dinheiro que eu tenho no bolso, em carteira, tá? Isso dá um agregado M1. Tá? Isso é um indicador monetário. Então a gente pode observar que, de fato, o agregado M1 ele cresceu aqui ao longo de 2024. O que significa? Significa que há mais dinheiro disponível na economia para os agentes econômicos. O aumento da disponibilidade de dinheiro pode ter um efeito inflacionário, certo? Então, por exemplo, se o governo emite muita moeda, né, isso pode gerar inflação e isso afeta diretamente o M1. Mas eu queria te explicar uma coisa importante. Não é só o governo o único responsável, no caso do Banco Central, o único responsável por gerar aumento monetário, né, aumento de moeda. Os bancos comerciais, eles são responsáveis também para
injetar dinheiro na economia. Eles não podem imprimir dinheiro, porque quem tem autonomia para isso, né, é só, no caso, o Tesouro através do Banco Central, que pode criar mais dinheiro, né, mais reais. Mas os bancos, eles também criam dinheiro. Como que eles criam dinheiro? Através do crédito. Então, o que que o banco faz? Vamos supor que eu deposite R$ 100 no banco. O banco vai pegar esses meus R$ 100, uma parte ele vai depositar lá no Banco Central. Tá? Isso se chama depósito compulsório. Então ele vai pegar, vamos supor, R$ 20 e vai deixar lá no Banco Central, que é uma medida de contenção de risco. Deixa lá guardado, é como se o Banco Central é o banco dos bancos, né? E ele deixa guardadinho no Banco Central. Uma outra parte ele vai deixar no seu próprio caixa. Então vamos supor que ele deixa ali mais R$ 30, porque ele sabe que eu eventualmente posso voltar ali e querer imediatamente parte do meu dinheiro. Só que a outra parte do meu dinheiro, o banco vai emprestar. Então, quando o banco empresta parte dos meus R$ 100, vamos supor que ele empreste R$ 40, certo? O que que ele está fazendo? Ele está criando dinheiro. Então, uma outra pessoa que não tinha dinheiro pegou o dinheiro emprestado com o banco, que na verdade não era dinheiro dele, era meu dinheiro, do meu depósito. E assim agora na economia, né, vamos supor que essa fosse uma economia muito simples, a gente tem R$ 140 na economia, porque tem os meus 100, porque eu tenho o direito de sacar esses 100 na hora que eu quiser, e tem mais 40 que essa pessoa pegou emprestado, né? E assim o banco criou o dinheiro. E isso se chama multiplicador bancário, tá bom? Então, os bancos também criam dinheiro. Criar dinheiro também tem impacto inflacionário. Então, como eu disse, o banco ele pode criar dinheiro. Eu vou te mostrar agora mais um indicador aqui. A gente viu, né, que o agregado M1 ele acabou subindo bastante aqui em janeiro de 2024. E a gente também observa o quê? Que houve uma queda desde 2023, né, na taxa de empréstimo bancário, que é absurda. Isso aqui é o seguinte, a gente paga 50, na média 52,4% ao ano de juros para o banco, né? Então, o governo vai pagar lá os seus 12,25 agora porque aumentou a taxa Selic. Mas a gente, como pessoa física, vai pagar na média 52,4% ao ano. Se for no crédito rotativo, vai bater 100% ao ano quase. Mas, de qualquer forma, teve uma redução nessa taxa de juros bancária. E isso contribuiu para um aumento, né, dos empréstimos ao setor privado. Então veja como que aumentou a quantidade de empréstimo, principalmente aqui vamos pegar desde 2022, mas vem numa escalada crescente de 2023 e 2024. Gente, é muito difícil controlar a inflação com toda essa expansão de crédito. Agora, pensa comigo. A teoria da política monetária diz que se você aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer é que vai haver uma retração no crédito, certo? Isso é o que diz a teoria monetária. Mas não é isso que a gente verifica olhando os números. Porque aqui é o seguinte, vamos voltar lá para nossa taxa de juros aqui Selic. O que a gente tem aqui é só aumento na taxa Selic, certo? E esse aumento na taxa Selic não reduziu em nada a quantidade de crédito na economia. Muito pelo contrário. O que a gente vê é um crescimento exponencial da oferta de crédito. Então, quanto mais o Banco Central aumenta a taxa de juros, mais os bancos emprestam dinheiro. E mais isso tem impacto inflacionário, tá? Então, qual aí que está o pulo do gato? Se o Banco Central quisesse, de fato, reduzir a inflação e conter essa demanda por moeda, ao invés de aumentar a taxa de juros, prejudicando os investimentos das indústrias, né, o capital de giro do comércio, e prejudicando o próprio governo, porque vamos lá, isso aqui é um outro ponto importante. Vamos voltar aqui comigo. Calculadora. Gente, vou refazer a conta aqui que eu fiz, né? O PIB brasileiro foi 10,9 trilhões de reais em 2023, vezes 0,84, ou seja, 84%, ele vai chegar a 9 trilhões. Se a gente aumenta a taxa de juros em 1%, eu preciso multiplicar por 0,01, significa que o governo precisa pagar a mais 0,09 trilhões. O que é um trilhão? São 12 zeros. Então vamos lá, vamos multiplicar isso aqui por 12 zeros. 1, 3, 6, 9, 12. Certo? 1 trilhão de reais.
significa o quê? Que 1 ponto percentual na taxa Selic me gera 91 bilhões de reais a mais de despesa para o governo. Então, apenas 1 ponto percentual. Só que, na verdade, não é 1 ponto percentual, são 12,25, mas vamos explicar só por 12. E a gente vai ver que o serviço da dívida brasileiro é basicamente 1 trilhão de reais. Por quê? A taxa Selic é basicamente o que o governo precisa pagar. É claro que não é 1 trilhão, porque não é toda a dívida que está atrelada à taxa Selic. É apenas mais ou menos 46% da dívida que está atrelada à taxa Selic. Mas um aumento de 1 ponto percentual é algo absurdo para os cofres públicos. Ou seja, é o nosso dinheiro, tá, de impostos, que ao invés de voltar como um serviço para a gente, para a população, ou como investimento, né, em educação, em saúde, em infraestrutura, ou seja, tudo que a sociedade precisa, está indo para pagar banco. E a gente já vai fazer um esqueminha para entender isso melhor. Tá? Qual é um outro mecanismo muito efetivo para controlar esse aumento do crédito e essa geração de dinheiro por parte dos bancos? É o que é chamado de recolhimento compulsório. O que é o recolhimento compulsório? Existe um percentual que o Banco Central exige que os bancos mantenham depositado lá nele. Tá? Isso aí, então, ele vai falar o seguinte, ó, de todo o saldo, né, de dinheiro que tem no banco, você, banco, precisa depositar, sei lá, 20%, manter parado aqui, você não pode trabalhar, não pode emprestar, não pode fazer nada, porque tem que ficar na conta corrente aqui no Banco Central. E aí vamos ver aqui, ó, eu peguei o histórico, gente. Peguei o histórico do recolhimento compulsório. Vamos ver, né? Olha aqui. Quando não havia autonomia do Banco Central e quando eram os governos que definiam tanto a taxa de juros quanto o recolhimento compulsório. Olha aqui, a gente chegou a ter, ó, um plano real, aqui, ó, 100%, 90%, 80% foi caindo, né? 65%, tá? Aqui, ó, 60%, 45%. Entre 2003, que aí é o governo Lula 1, né? 60%, 45%, 42%. Ou seja, de tudo que o banco tinha depositado, ele tinha que manter parado lá no Banco Central 43% do seu saldo. Então, isso fazia com que os empréstimos, eu vou botar aqui, ó, vamos ver desde quando a gente tem os dados, os empréstimos fossem muito menores do que o que a gente está tendo aqui agora. Mas olha aqui, a gente tem uma escalada aqui, a partir de 2013, né, do nível de empréstimos ao setor privado. Agora, o que a gente pode observar? Em 2018, o depósito compulsório caiu absurdamente, de 40% para 25%. Ou seja, o banco ficou com 75% do seu saldo disponível para empréstimo. Tá? E em dezembro caiu para 21%, que é o que permanece até hoje. Então, desde 2018, o que a gente vê é um aumento significativo do nível de empréstimos, ou seja, geração de M1, né? Porque está aumentando a base monetária. A gente vê que o endividamento da população, aqui está, a dívida das famílias em relação ao PIB, tá? Que em 2018 era de 27,8%, agora está batendo 35,7% do PIB. E isso, qual é o efeito que isso causa? Tá? Vamos aqui para o quadro. O que a gente tem? A gente tem o seguinte: temos os agentes econômicos, certo? Então, nós temos as chamadas famílias, né? Nós temos as empresas, vou fazer uma coisa bem simplificada aqui. Temos os governos, o governo, no caso, certo? Então, as famílias pagam impostos para o governo. E as famílias esperam receber, em troca, bens. São chamados bens indiretos, né? Bens públicos, certo? Então, por exemplo, se eu pago imposto, eu vou ter a iluminação pública, ou vou ter as ruas, vou ter a segurança pública. Enfim, é isso que se espera. A renda das famílias, vamos supor, vem aqui das empresas, né? Vamos simplificar. Vem das empresas. Então, as pessoas estão empregadas e recebem seus salários das empresas. Tá bom? Mas, e as empresas também pagam impostos para o governo, recebem também bens do governo
né? E as famílias aqui oferecem trabalho para as empresas. Mas está faltando um elemento aqui muito importante. Qual é o elemento? Os bancos. Os bancos são os intermediários financeiros. Qual é o problema que está acontecendo? Tá? Os bancos, eles oferecem aqui crédito para as famílias, né? E as famílias pagam o que para os bancos? Juros. Os bancos oferecem crédito para o governo através da compra de títulos, então também temos aqui crédito, e o governo paga juros. Os bancos oferecem crédito para as empresas e as empresas pagam juros. Só que a questão é a seguinte, que o dinheiro que o banco usa para poder emprestar é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Então, quando você, como eu disse antes, você deposita o seu dinheiro no banco, certo? O banco pega esse dinheiro e parte desse dinheiro ele vai emprestar para um terceiro e vai receber juros por isso. Tá? Ele não produziu nada, ele simplesmente trocou de mão. E a uma taxa de 12,25%, o que acontece? Boa parte dos nossos impostos, que a gente deveria, né, receber em contrapartida aqui em bens e direitos, está vazando, né, aqui através dos juros pagos pelo governo para os bancos. Com essa taxa de juros de 12,25%, como eu falei antes, quanto mais aumenta essa taxa, mais dos nossos impostos vai para os bancos. Além da gente pagar por conta do endividamento, né, das famílias, além das empresas pagarem para financiar os seus investimentos, o governo paga dos nossos impostos. Então, os bancos hoje têm sido um câncer, né, para o sistema econômico, tá bom? Isso não sou eu que estou falando, tem vários especialistas no mundo discutindo essa questão da financiarização, tá? Porque esses intermediários financeiros que dominam boa parte, né, da atividade econômica, porque eles são donos de construtoras, aí a gente tem os fundos de investimento imobiliário, então vai ali construir um prédio, é banco que está envolvido, são donos ou acionistas das empresas, eles são donos da mídia, eles têm boa parte detém boa parte dos títulos públicos e é inclusive um outro número que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui na apresentação, que é esse relatório aqui mensal da dívida, também que você pode pegar lá no Tesouro Transparente. Então, olha aqui, ó, 23% da dívida está na mão de fundos de previdência, tá? Então, fundos de previdência privada, né? Agora, 28% na mão de instituições financeiras, 22% na mão de fundos de investimento, que também são instituições financeiras, ou seja, 50% da dívida do país está na mão de instituições financeiras, mais 10,75% nas mãos de não residentes. Então, assim, juntando instituições financeiras e não residentes, a gente tem mais de 60% da dívida do governo brasileiro na mão desses agentes. E olha aqui, ó, que coisa interessante que esse gráfico nos mostra. Que as instituições financeiras têm títulos, né? Porque a gente sabe que existem diversos títulos, né? Vou voltar aqui, ó. Então, 46% dos títulos da dívida do governo estão indexados à taxa flutuante. O que é a taxa flutuante? É justamente a taxa Selic, tá? Que ela flutua. Ela flutua de acordo com as decisões do Copom. Então, não dá para definir qual é a taxa do ano que vem, porque isso vai mudar. E pré-fixados 22%, baseados aqui no IPCA, índice de inflação 27% e baseados no câmbio 4,6%. Então, praticamente metade da dívida brasileira está indexada à taxa Selic. E mais de 60%, né, aqui na mão de instituições financeiras. E as instituições financeiras têm 55,4% dos títulos atrelados à taxa Selic. Ou seja, o que acontece? O Banco Central agora ele é dito autônomo, mas na verdade quem controla o Banco Central são as expectativas do mercado. Está lá o documento que a gente leu logo no início, o relatório Focus, se embasando, né, nas expectativas do mercado desse relatório Focus para poder tomar sua decisão de política monetária. Ou seja, os bancos dão a sua opinião. Ah, a inflação vai aumentar. E aí o que o Banco Central faz? Ah, então tá bom, vou aumentar os juros, porque vocês estão dizendo que a inflação vai aumentar. Então, basta os bancos dizerem que a inflação vai aumentar, que o Banco Central reage. O presidente atual do Banco Central é um ex-banqueiro,
né, ex-presidente do Santander, executivo do Santander. Então a gente tirou o poder do governo, eleito pela população, sobre o Banco Central e colocou a iniciativa privada sob controle do Banco Central. Então a gente colocou o lobo cuidando do galinheiro. Então a gente viu que essas instituições detêm, juntando residentes e não residentes ali, quase que 60% ou 60% da dívida brasileira. E que boa parte dessa dívida na mão das instituições financeiras está atrelada à Selic. Então a Selic se transformou num instrumento de apropriação indébita dos nossos recursos, dos impostos. Porque os nossos impostos vão para pagamento da taxa Selic. E a gente viu também que a taxa Selic, o aumento da taxa Selic, não realiza um controle efetivo da inflação. Porque não adianta aumentar a Selic e continuar expandindo a base monetária através de empréstimos. O mecanismo de política monetária que deveria estar sendo utilizado era o aumento do depósito compulsório. Porque com o aumento do depósito compulsório, né, pelo Banco Central, os bancos iam ter menos poder de emprestar dinheiro. E com isso, de fato, poderia ajudar a conter um pouco a demanda, né, por bens e serviços e produtos em geral. E diminuir, assim, a pressão sobre o nível de preços. Bom, gente, então foi uma conversa longa, mas eu espero que tenha sido bem esclarecedora, que eu tenha te ajudado a compreender um pouco esse mecanismo. Eu sei que foi muita informação, tá? Meu objetivo é tentar alcançar o máximo de pessoas possível e trazer esse conhecimento de economia e finanças para as pessoas. Mas aos poucos aqui no canal a gente vai postar outros conteúdos, a gente vai falar sobre muitos desses temas aqui com calma. Tá? A gente vai ter uma série até de história do pensamento econômico, para poder entender as bases da economia, vamos falar sobre os principais conceitos de economia, mas eu não podia deixar de falar e de refletir juntamente com você sobre esse aumento da taxa Selic que aconteceu e os que irão acontecer. Isso vai trazer um impacto muito negativo para o nosso bolso, né? Porque em princípio você pode achar, não, mas pô, meu investimentozinho lá no banco vai melhorar. Ele vai melhorar, mas para você ter esse pequeno aumento ali na sua renda passiva, né, o Estado está pagando muito dinheiro, né, muito mais do que qualquer programa social, muito mais do que investimento em infraestrutura, coisas que poderiam aumentar a nossa competitividade, enfim, está sendo simplesmente indo pelo ralo na forma de juros. É como você estar endividado, né, no cartão de crédito. Né? Então, ou no cheque especial, entra o dinheiro do teu salário na conta e o banco come boa parte ali com juros. Então, te sobra pouco para poder ter um bem-estar. A mesma forma é com o governo. Se o governo tem uma dívida que não é alta, entenda o seguinte, a dívida do Brasil, como a gente viu, não é alta, é 84% do PIB. O problema não é o volume da dívida. O Japão tem 255% em relação ao PIB. Os Estados Unidos têm 122% em relação ao PIB. O Brasil tem 84% em relação ao PIB. O problema não é o estoque da dívida. O problema, quer dizer, até né? Porque essa dívida deveria até ser auditada e nunca é auditada, mas isso é um outro assunto. Mas o problema maior reside nessa taxa de juros elevadíssima, que não tem explicação comparado com outros países similares no mundo. Tá bom? Muito obrigado se você ficou até aqui, espero que eu tenha te ajudado e se inscreve no canal, curte para poder dar aquela força, ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.